Nos momentos de quietude e reflexão, abra o coração para ser nutrido pela inspiração divina, deixando que ela te guie suavemente, como uma brisa serena, orientando seus pensamentos e ações para o bem, para a compaixão e para a compreensão da grandiosidade de nosso Senhor em seu ser. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim? Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. E às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada.
é um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei. Isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto. Corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos.
Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar o momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não, o outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Se por acaso houve uma empatia comigo, ali construímos uma relação de amizade, se não, uma relação de respeito só. Mas é preciso rasgar. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro,
terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus. Mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém, começam a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver.
Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. Então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar, esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia para a gente, isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo,
nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser, pelo tempo,
em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus. Mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém, começam a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda, e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar,
Alguém, de vez em quando, precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. E então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar: esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia para a gente: isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta. Para que você volte a se amar. Que você redescubra o seu valor como pessoa. E que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não.
Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos. Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história. Quem estava do seu lado. O que você ouviu dessas pessoas. O que lhe traumatizou naquela época. O que lhe libertou também naquela época. Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesmo, buscando no seu dia a dia, pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si.
quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade, que às vezes me aparecem com mais facilidades, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais
na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, há casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande. Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Já deve ter assistido aquele filme, né? Os 7 anos no Tibete, né? Tem uma história assim. Eles têm toda uma disciplina de vida e eles dizem que cada vez que nós conseguimos manter o ambiente da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro harmonioso, isso é, se você entra dentro de um ambiente, de um espaço, e as coisas estão no devido lugar, e as coisas estão limpas, e as paredes estão bonitas, eles chamam isso de drala, que isso é, mantém o inimigo longe. É apenas um jeito de explicar que todas as vezes que nós buscamos a harmonia do nosso espaço exterior, de alguma forma nós estamos influenciando a vida interior. Isso é muito simples de entender. Quando você entra numa casa que está muito bagunçada, você se sente bem? Geralmente não. Quando você vai
aquela história, né? Todo mundo jantou e estava todo mundo muito cansado, aquela louça ficou toda na cozinha. No outro dia você levanta de manhã, na hora que você entra, aquilo tem um aspecto de inferno, né? Aquele monte de louça, aquela coxa de galinha jogada no canto do prato. Aquilo ali te dá um mal-estar, é natural. É sobre isso que os tibetanos falam, que o Drala é quando você consegue viver a harmonia do espaço, quando você consegue construir um espaço harmônico que tenha um poder de influenciar a vida das pessoas. E eu até dei o exemplo que em Nova York, eles diminuíram a criminalidade dentro do metrô, mantendo o metrô harmonicamente, né, dentro de uma harmonia, pintado, bonitinho, as coisas organizadas. Sabe essa simetria que a gente vê nos espaços? Tem gente que, hoje até lá na academia a gente estava brincando. Eu tenho toque em algumas coisas. Por exemplo, se eu entro dentro do meu quarto e a minha toalha está bagunçada, meio torta, assim, naquele negócio que você, no porta-toalha, parece que eu fico assim também. Enquanto eu não ajeito ela, eu não consigo, né? Por exemplo, se eu tiro o chinelo, coloco do lado da minha cama, se ele fica meio torto, eu não consigo dormir, enquanto eu não deixo os dois, um do ladinho do outro. É um tipo de neurose, eu sei que é. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Antes essa do que outras piores, não é verdade? Então o que eu procuro fazer? Eu busco manter o meu espaço organizado para que eu me sinta bem dentro do espaço. Eu tenho certeza que neste momento um monte de gente que está assistindo o programa está falando, eu sou assim também. A menina professora lá da academia estava dando um exemplo. Por exemplo, sabe esses jogos americanos que você usa para comer? Ela fala, se eu entro e não estiver os 4 de frente um para o outro, arrumadinho, milimetricamente arrumado, eu não consigo comer. Fico com dor de cabeça. Sabe? Tem gente que é assim. A harmonia do espaço externo influencia profundamente a gente quando você chega naquele lugar. Gente, eu particularmente admiro muito as casas religiosas femininas, que dos homens não são muito harmoniosas não. Já vivi em convento a vida inteira, seminário e casa que tem muito homem, é perigoso que a gente não tenha essas sensibilidades. Mas conventos de freiras, né? Eles são muito harmoniosos. Elas têm uma sensibilidade muito bonita para deixar o espaço aconchegante. Isso é uma coisa muito própria da mulher, muito própria de trazer, de buscar essa harmonia, porque parece que a sensibilidade feminina já indica isso, que uma casa bem organizada fará bem às pessoas que vivem nela. E particularmente eu penso que isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós nos esmeramos por criar um espaço organizado, até mesmo no seu local de trabalho. Pode observar, se você chega no seu local de trabalho e sua mesa tem muita coisa em cima, enquanto você não coloca essas coisas em ordem, você não começa a trabalhar com qualidade, não é verdade? É assim, minha gente, isso é Drala. É você atrair a energia positiva, digamos assim, né, usando um termo mais holístico, e você afastar tudo aquilo que possa ser dispersão para você. Por isso que os tibetanos usam essa expressão, e ela significa isso, além do inimigo. Isso é, você criou um espaço que ficou além de tudo aquilo que poderia ser um inimigo para você naquele momento. Então digamos que você vai entrar no seu quarto para dormir. Os especialistas em sono nos falam isso. Quanto mais limpo é o ambiente, maior será a facilidade que nós teremos de dormir. Quanto mais harmônico, até mesmo as cores que a gente coloca no quarto para a gente dormir, né? Tudo isso tem que ser pensado para que você crie um espaço para você distrair. Por exemplo, quando eu morava lá no convento, que agora eu mudei e tenho o meu escritório separado. Mas quando eu morava no conventinho, eu tinha uma dificuldade, meu sono era muito ruim, a qualidade do meu sono era muito ruim, porque o meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu não tinha uma separação do meu espaço de descanso para o meu espaço de trabalho. Então é naturalmente que eu crie dentro de mim uma desarmonia boba, por causa de coisas bobas que às vezes a gente não observa. Então muitas vezes a gente está cansado, estressado, e nós dizemos que a gente trabalha demais. Pode ser que a gente até esteja trabalhando demais, mas pode ser que o nosso espaço de trabalho esteja desorganizado demais. Sou desorganizado demais para entender, né? E às vezes a gente está tão desorganizado que a gente não entende a razão da desordem. E é interessante que muitas vezes nós diminuímos o nosso nível de estresse com o simples fato, gesto de você colocar as coisas em ordem. São coisas simples demais, minha gente, que às vezes nós não botamos atenção.
Digamos que você vai perder 5 minutos quando você chega no seu escritório para você arrumar o seu ambiente. Perca esses 5 minutos e deixa o seu ambiente o mais harmonioso possível para que você sinta-se bem dentro dele. Isso é uma regra, meu amigo, você que perguntou, que vale para nós atrairmos esse drala, para nós criarmos um ambiente que seja favorável para o nosso trabalho, para o nosso descanso, para a nossa refeição. A gente, como família, a gente perdeu muito essa coisa de sentar-se junto na mesa, né? Mas veja bem, eu chamo isso até de resgate dos gestos poéticos. Vou publicar um livro agora pela Canção Nova, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano, que tem um determinado momento do livro que eu falo disso. Nós precisamos resgatar os nossos gestos poéticos. Um jantar, ele pode ser muito bem o momento que nós matamos a fome. Serve-se a comida, todo mundo come e vai embora saciado, não é verdade? Agora, o que é resgatar o gesto poético do jantar? É você sentar-se à mesa, você julgar uma conversa antes de começar a comer, você tomar um bom vinho, não é verdade? Você, se não seja um bom vinho, vinho chapinha, desde que ele seja tomado com alegria, não tem problema não. Porque esse garrafão de 5 litros que custa R$2. O importante é a companhia. Toma-se aquele vinho, conversa um pouquinho, olha um para o outro, porque fome não é só saciar a fome de pão. Nós temos fome de companhia, nós temos fome de beleza, nós temos fome de amizade, nós temos fome de paternidade, de maternidade. E é nesse momento que nós resgatamos os gestos poéticos. Nós não nos sentamos à mesa apenas para comer, nós nos sentamos também para nos alimentar um do outro. Isso é muito bonito. Como família, como é que nós podemos atrair o drala e mandar o inimigo para longe? Quando a gente resgata essa possibilidade da gente se sentar juntos, da gente conversar ao longo da refeição. Essa refeição não precisa ser muito rápida. A gente pode ser que seja apenas uma do dia. Ou nós vamos escolher o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Mas nós vamos criar este ambiente de drala. Nós vamos harmonizar. Sentar todo mundo bonitinho, com prato, com talher, enfim, pode ser simples, pode ser pobre, não tem problema. A gente é que não pode ser pobre. A gente pode até não ter dinheiro, mas pobre a gente não pode ser não, porque pobreza é defeito, né? É aquela pobreza de espírito, de você não saber valorizar a sua vida. Eu achava tão bonitinho lá na minha casa, quando nós éramos crianças, nós comíamos naqueles pratos esmaltados, lembra daquilo? Era os pratinhos brancos com as manchinhas. A gente até sabia qual era o da gente. E ai de aquele que pegasse. Tinha umas manchinhas no prato esmaltado. Cada um conhecia a manchinha que era do seu. E a gente sentava ali com aquela simplicidade toda, ao redor daquele fogão de lenha. A minha mãe fazendo a comida para a gente ali. Uma comida que levava tempo para ser feita, porque fogão de lenha demora, né? Tudo isso estava carregado de gesto poético e de drala. Porque, na verdade, a harmonia daquele instante tinha repercussões na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Cada vez que a gente vive bem a vida em família, cada vez que nós sabemos apreciar esses momentos em que nós estamos juntos, nós estamos alimentando não é só a fome de pão, nós estamos criando dentro de nós um ambiente favorável para a conversa, para a partilha, para você escutar o que o outro quer dizer, mas não tem coragem. Porque às vezes a gente escuta o que o outro não disse. Basta que a gente saiba conviver, que a gente começa a desvendar os silêncios do outro. E tudo isso, minha gente, é um jeito que nós temos de buscar essa experiência positiva que os tibetanos chamam de drala para a nossa vida. Nós precisamos aprender com as diversas culturas. E às vezes o nosso jantar, o nosso almoço, o nosso café da manhã, ele é apenas o cumprimento de uma obrigação. A gente não fez com prazer e a gente não descobriu um pouquinho mais do que ele poderia. Obrigado pela sua companhia. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo.
Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo. Eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo. Mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque na verdade a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo, mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali, é para voltar glorificada. Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal ela é preciosa. Mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar,
de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz, e naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Que às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, por quê? Ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça. E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa. E quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. Cada reflexão é uma oportunidade de aprofundarmos nossa fé e proximidade com Deus. Inscreva-se no canal e deixe nos comentários as bênçãos e insights que você recebeu. Unidos pelo divino, construímos uma comunidade de almas iluminadas,